Pronto, vou gravar. Eu comecei com os óleos essenciais porque quando meu irmão, na véspera do meu irmão casar, eu descobri que eu sou hiperalérgica a diversos medicamentos e eu não posso tomar praticamente nada nesse mundo que existe de alopáticos quando se trata de anti-inflamatórios, quando se trata de analgésicos. Então, diante disso, eu tive que buscar soluções alternativas para eu cuidar de mim, cuidar da minha saúde quando eu desenvolvia qualquer quadro de dor de garganta, qualquer quadro médico, né? Então, a gente começa através da. Comecei com o própolis, o chazinho da vovó. Eu sempre fui criada, né? Com o famoso chazinho da vovó. Inclusive, quem é aqui que não é que não gosta, não veio desse chazinho da vovó também, né? Quem é time farmácia e time chazinho da vovó? Eu acho que esses são os grandes divisores de água que existem, né? Então, eu sempre fui muito cuidada pela minha avó, que ela cuidou de mim, morava com a gente quando a gente era criança, né? E aí ela cuidava da gente com os chazinhos, né? Então, daí eu fui buscar essas soluções alternativas. Comecei com própolis, comecei a estudar sobre alimentação também, apesar da minha formação ser em psicologia, mas diante dessa diversidade eu tive que explorar esse universo e encontrei através da alimentação um recurso maravilhoso para a gente cuidar da saúde, né? Quem é nutricionista vai concordar melhor do que eu. Vai concordar comigo, né? E aí, diante dessa busca, eu descobri os óleos essenciais também como uma outra alternativa para eu poder cuidar e sanar as questões de saúde que eu fui tendo, como uma própria dor de garganta. Eu tenho psoríase, que é uma doença autoimune. Então, também eu busquei essa alternativa, porque quem não sabe, a psoríase a gente acaba tendo que tratar com uma pomada que é a base de corticoide, e a gente sabe que o corticoide, mesmo quando utilizado na pele, ele mexe com as características da pele, então é algo que você não pode fazer uso ininterrupto, você tem que ter pausas, e quando você tem a pausa, ela volta. Então, na verdade, é um tratamento totalmente paliativo, né? Não é uma cura, né? Até porque, na verdade, também não tem exatamente uma cura para doenças autoimunes, né? Então, diante disso, eu fui buscando essas alternativas, cheguei nos óleos essenciais e me apaixonei por eles, fiz uso comigo inicialmente, na época eu não era nem casada, depois me casei, tive meus filhos e hoje faço uso dos óleos essenciais também com os meus filhos, com a família toda aqui. Né? Então, meus filhos, graças a Deus, eles precisaram usar pouquíssimas vezes alopáticos. Isso não quer dizer que a gente não use o alopático, né? Eu acho que os alopáticos, eles também cumprem a sua função. No entanto, eu busco recursos primeiro mais naturais para cuidar da minha família, para cuidar do meu bem-estar, e quando realmente se faz necessário, a gente vai atrás das alternativas alopáticas e médicas que são necessárias, né? Uma coisa também não anula a outra. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação. Eu vou procurar ser. Ai, meu Deus, espera aí. Sim. Peraí. Como é que eu tenho que abrir a apresentação que eu não abri? Vou botar aqui. A pessoa não está habituada a usar esse daqui, aí quando eu vou usar eu dou uma atrapalhada, mas vai dar certo. Vocês estão vendo a minha tela da apresentação? Ok. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre os óleos essenciais e como você pode cuidar da sua saúde física e emocional, do seu bem-estar através dos óleos essenciais, tá?
Mas antes de entrar nos óleos propriamente ditos, eu quero falar um pouquinho sobre a Doterra, tá? Que é o óleo essencial que eu escolhi para utilizar na minha vida e diante dos resultados que eu encontrei com os óleos essenciais da Doterra, eu fiz que existe uma diferença. A gente falar que não existe diferença é mentira, porque eu já fiz uso de óleos que não são da Doterra. Existem óleos que são muito bons, mas existe uma diferença com relação aos óleos da Doterra e eu vou falar para vocês por quê. Então, a Doterra é uma empresa americana que foi fundada em 2008. Ela tem como essa missão, né? Inclusive, o nome Doterra significa dádivas da terra, né? E ela tem como missão trazer, compartilhar esses óleos essenciais que têm um grau terapêutico puro, 100% puro, com o mundo, né? Então, ela tem mais de 15 anos de histórias. Aqui no Brasil, tem 5 anos e ela cresceu significativamente, principalmente no período da pandemia aqui no Brasil, tá? Cresceu cerca aí de 400% na pandemia, né? E hoje ela tem esse número de retenção. O que que isso significa? Que as pessoas, quando elas entram, elas ficam. Por que que elas ficam? Porque elas se apaixonam. Porque não tem como você não se apaixonar pelos óleos essenciais, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, voltando aqui um pouco, falando sobre o que que é esse selo CPTG, né? Que esse é o grande diferencial que a Doterra tem. A Doterra hoje ela busca, é, faz cerca de 50 testes a mais do que qualquer outra empresa de óleos essenciais. Ela faz cerca de 50 testes a mais para garantir esse grau de pureza e esse critério nos seus óleos, né? Por quê? Então, ela criou esse selo CPTG. Por quê? Porque existem, sim, óleos que são adulterados no mercado, e como ela precisa garantir, e ela tem como missão garantir essa pureza, que essa pureza chegue na mesa, na casa de cada um de nós, né? Então, ela buscou fazer muito mais testes, e isso inclusive, é algo que repercute até mesmo em termos de valor, por isso que o valor da Doterra, dos óleos da Doterra, também é tão diferenciado, justamente por ela poder garantir esse selo essa pureza dos óleos. E isso implica também o fato de que alguns óleos aqui no Brasil, inclusive, também são certificados e autorizados pela Anvisa para uma das formas de uso que eu vou explicar um pouco mais para frente, que é a questão da ingestão. E a gente só recomenda e só fala de ingestão com relação aos óleos da Doterra, por quê? Porque ele tem esse grau de pureza. Outra preocupação que é o que faz que é o grande diferencial da Doterra é com relação à extração dos óleos essenciais, né? Os óleos eles são extraídos no seu local de origem. Então, por exemplo, a lavanda ela é extraída na Bulgária, por quê? Porque a origem da lavanda é na Bulgária. Então, se você pegar uma lavanda da Bulgária e você plantar em outro solo, as propriedades terapêuticas desse óleo vão ser completamente diferentes, vão sofrer influências. Por quê? Porque o solo é diferente. A mesma coisa vai acontecer com a copaíba, por exemplo, que é feita a extração aqui no Brasil. A copaíba é uma árvore que tem origem brasileira. Você vai encontrar copaíba em outros lugares do mundo? Vai encontrar, mas ela não vai ser, se você tirar o óleo dessa copaíba de outro lugar no mundo e o óleo da copaíba no Brasil, você vai perceber que são óleos, vão ter propriedades terapêuticas diferentes por conta do solo, do clima, do ambiente que é completamente diferente. Então, ela tem essa preocupação de fazer a extração dos óleos dos locais onde são de origem dessas plantas. E outra questão que é muito interessante da Doterra, que particularmente, é algo que me chamou a atenção e que também colaborou para que eu escolhesse a Doterra, é que ela tem esse programa que é de coimpacto, e Renata, me lembra o nome, que está cobrindo aqui, é o Hands Healing, como é que chama? Me fugiu o nome aqui. O Healing Hands. Healing Hands, obrigada, Lau. Isso, então ela tem vários programas de apoio e de suporte nas áreas onde são feitas as extrações, com as comunidades onde é feita a extração desses óleos.
Então, eu estive recentemente no Rio de Janeiro, numa convenção, né, no congresso, a Simone estava comigo, inclusive, né, e é de chorar, né, é emocionante a gente ver todo o trabalho e toda a preocupação que a do Terra tem nos locais aonde são feitas as extrações dos óleos. Inclusive, eu estou até com um deles, que foi um dos projetos que me chamou muito a atenção, que é do Vetiver, que é dos óleos mais complexos. E quando a gente faz uma análise do que tem dentro desse óleo, é dos óleos mais complexos que existe. E eles contando a história do local onde é feita a extração desse óleo, e de que o sonho das famílias de lá era ter água pura para cuidar dos filhos, né? Água pura para levar para suas crianças. E a do Terra, ela fez um investimento, ela fez um programa lá para levar água pura para essas famílias. Então, é emocionante. E eu que trabalho com crianças, né, com famílias, eu trabalho com educação infantil, é de encher os olhos, é emocionante a gente ver como eles impactam na vida de várias pessoas fora a questão de emprego, de proporcionar emprego, porque é, eles passam por processos, assim, para você conseguir fazer, provar que o óleo, né, o produtor daquele óleo, para ele poder provar de que o óleo dele é 100% puro, para poder vender, né, e fazer essa parceria com a do Terra, ele tem que fazer vários testes, tem que passar por um processo extremamente criterioso. Então, justamente para garantir toda essa questão da pureza, né, que não, tem que ser livre de agrotóxicos e tudo mais, né? Então, falando agora um pouco mais sobre o que são os óleos essenciais, né? Eles são compostos voláteis que são encontrados na planta, né? Das plantas. Eles são retirados a partir de frutas, cascas de árvore, flores, especiarias. Então, você encontra óleo essencial em tudo. Se você pegar uma laranja, eu olhei aqui para o lado que tem uma laranja aqui, e você pegar a casca da laranja, por exemplo, e espremer ela, aquela gotícula que sai da casca da laranja é óleo essencial, né? Então, só que você imagina quantas cascas de laranja a gente precisa prensar, por exemplo, para conseguir fazer um vidrinho desses aqui, ó, de 5 ml, né? Então, eles são compostos 50 ou 70 vezes mais potentes, por isso que eles são 50 e 70 vezes mais potentes do que as próprias plantas, né? Do que as próprias ervas. E eles são hoje muito utilizados em pesquisa. Se você procurar na PubMed, que é um site oficial de medicina, onde são feitas várias publicações médicas, você vai encontrar diversos artigos científicos que falam sobre a utilização dos óleos essenciais no dia a dia para questões de ansiedade, para questões de estresse e tantas outras questões da saúde, principalmente saúde emocional, né? Então, para vocês terem uma ideia, uma xícara, uma gota de peppermint, que é esse óleo aqui, equivalem a 28 xícaras aproximadamente de chá, né? Então, para vocês perceberem de como eles são extremamente concentrados. Então, uma gotinha é o suficiente para você utilizar e sentir já esse bem-estar e esses benefícios terapêuticos. Então, como é que você usa os óleos essenciais? Existem basicamente três formas de você usar os óleos essenciais. A mais tradicional, a mais conhecida, que é por isso que chama aromaterapia, é a forma aromática. E você pode utilizar ela de três maneiras, que agora eu me lembro. Você pode usar nesse difusorzinho pessoal, que nem o que eu tenho aqui, que é só você pingar uma gotinha do óleo essencial e você pode carregar ele com você, e aí você vai inalando aos poucos o óleo essencial. Outra forma, que é a mais utilizada, é você pingar uma gota do óleo essencial, você espalha na mão assim. Eu não gosto de deixar pegar nos dedos, porque às vezes a gente põe o dedo no olho e aí vai arder, principalmente se for peppermint. Já digo que vai arder. Você faz esse formato de conchinha e inala, tá? Não é esfregar a mão assim até aquecer o óleo, é só para espalhar mesmo, é uma leve fricção que você faz na mão
e inala por 5 vezes. Inspira 5, 5 vezes. E aqui você já recebe, já tem os benefícios do óleo essencial. A outra forma também que é muito conhecida é através dos difusores. Esse daqui é um difusor portátil que eu tenho, então ele é bem facinho de usar. E eu posso carregar, ele é legal que você pode levar até no carro. Estou fazendo invejinha. E aí você coloca a água aqui dentro, coloca 3 gotinhas de óleo essencial, é só fechar e ligar, e aí ele vai soltar esse vaporzinho, né? E aí você pode já sentir os benefícios do óleo essencial. A outra forma, que é bastante utilizada, é a forma tópica, que a diferença, eu digo que o que eu percebo da grande diferença entre a forma aromática e a forma tópica é que a forma aromática, ela trabalha muito mais essas questões emocionais e essa parte respiratória, dependendo da busca, né, que você faz. O uso tópico é quando você precisa de algo mais local, por exemplo, uma cólica, ou quando é uma criança, porque daí a gente faz a massagenzinha na sola do pé, para que essa criança não tenha contato com os olhos, né? Uma dor física, por exemplo, eu me machuquei sábado, tô com uma dor na lombar horrorosa, e estou usando a minha pomada de Piblu, que é uma pomada que a gente super recomenda justamente para essas dores. Eu falo que ele é o gelol natural, né? Então, aí como que você faz o uso? Você passa a pomada no local, no caso, para potencializar, já que eu estou com uma inflamação forte, está com uma dor forte, eu coloco um pouquinho do Deep Blue e uma gota do Copaíba, e depois eu vou falar dos óleos, vocês vão entender um pouquinho por que eu uso essa misturinha, né? E a outra forma, né, é a ingerida, né? Você fazer a ingestão dos óleos essenciais. E nesse caso, eu volto a falar que a gente só recomenda a ingestão dos óleos essenciais da Doterra por conta desse selo, desse grau de pureza, porque eles eu garanto que são óleos puros, né? Que são testados e tem autorização da Anvisa para isso. A linha, inclusive, que tem essa autorização para ingestão, ela vem identificada no rótulo de forma diferente, com o nome Aroma. Então, toda essa linha Aroma é a linha que é autorizada pela Anvisa para fazer a ingestão. E aí, como é que você pode fazer essa ingestão? Você pode colocar numa água, fazer uma água saborizada. Eu, por exemplo, estou com a minha garrafinha aqui, que eu coloquei um óleo porque eu gosto. E aí, no caso de colocar na garrafinha, tem que ser uma garrafa de vidro ou de aço inoxidável, porque se colocar no plástico, como ele é muito concentrado, ele vai derreter esse plástico e vai estragar a garrafinha, vai vazar. Copo de plástico, principalmente aqueles copos brancos de plástico. Aproveitando que eu estou falando de água, antes que eu perca a minha voz. E o que é muito interessante dos óleos essenciais e dos produtos da doTERRA é que eles não ficam só no âmbito dos óleos essenciais. Eu trouxe até aqui alguns exemplos para vocês verem. A gente tem uma linha de cuidados da pele que tem os óleos essenciais aqui dentro como ingredientes e ele já vem com o produto pronto para você poder fazer uso no seu dia a dia. E aí eu que estou nesse processo já há algum tempo, até em função da própria psoríase, que é uma inflamação né, do corpo, eu tenho eliminado cada vez mais essas substâncias que causam esse tipo de inflamação, então eu tenho buscado cada vez mais produtos naturais, incluindo nessa parte de tratamento de produtos de pele, né? Então tem a linha de questões da pele, tem cremes que têm uma base neutra e os óleos essenciais que tem a relação terapêutica também, a pomadinha de Piblu, e o que você não tiver, você também pode inventar. Eu aqui, por exemplo, eu fiz o meu próprio tônico capilar com os óleos essenciais, então eu tenho aqui uma base de aloe vera, que eu coloquei no frasquinho e coloquei os óleos essenciais que ajudam a tonificar o cabelo, como o, o alecrim, o ilang-ilang e o gerânio, que além de dar brilho, hidratação, também ajuda nessa questão da queda de cabelo e ajuda a fortalecer o couro cabeludo. E o meu desodorante natural, que é outro que eu fiz a minha própria receitinha também,
Então, você pode fazer os seus próprios produtos, né? Então, no caso aqui, eu tenho o leite de magnésia com melaleuca, copaíba, o patchouli, que é para dar aquele cheirinho, né? O que você pode usar a lavanda também, e um pouquinho do hortelã-pimenta, que ele dá um frescor, né? E você pode fazer, inclusive, os seus rolons, né? Esse daqui, por exemplo, é um mix cólica que eu fiz. Eu aproveitei um vidrinho, um próprio vidrinho da Doterra que eu já tinha, que era um Stronger, que era uma linha Kids. E aí acabou e eu fiz o meu rolon, fiz a minha misturinha aqui. Ó, dá para ver que ele é uma bolinha, né? Então aqui tem o óleo de coco, né? Que é a base vegetal neutra que a gente tem que utilizar para poder fazer a diluição, porque o uso tópico ele requer essa diluição. Então eu coloquei aqui o Deep Blue com a copaíba. Aí no caso aqui o Deep Blue é na versão de óleo, que ele tem nessa versão pomada, mas ele também tem na versão óleo e fiz a diluição com o óleo de coco e quando eu tenho a cólica eu passo no baixo ventre, né? E fica bem legal. E aí você pode fazer outros rolons, assim. Outra ideia de digestão, tô ficando doida já. Outra ideia de ingestão que tem é eles têm essa linha aqui que é o On Guard Beadlets, é 1/4 de gotas que você pode fazer a ingestão de até 2 por dia, e o On Guard é um óleo muito bom para trabalhar nessa questão da imunidade, né? Então, como eu estava falando, né? Como é que funciona, né? Como é que os óleos essenciais eles agem? Então, eles entram, no momento em que a gente faz a inalação do óleo essencial, o nosso nariz, a nossa narina, ela está diretamente ligada ao sistema límbico, né? Que é onde tem os neuroreceptores que captam, né? As moléculas do óleo essencial e levam isso para o sistema límbico e ativam o sistema límbico. E o sistema límbico é o que está relacionado às emoções, né? Então, tanto é que você vai. É muito comum a gente falar sobre a memória olfativa, né? Por quê? Porque a gente sente aquele cheiro que nem para mim. Eu sinto o cheiro de cravo e canela, eu lembro do bolinho de chuva da minha avó. É muito comum. Então, me traz uma saudade, me traz muito essa nostalgia, inclusive, né? Então, por isso que a gente chama isso, inclusive, de memória olfativa. Então, falando agora, eu não vou me aprofundar muito em cada óleo, porque esses são os principais óleos essenciais, são os mais utilizados, né? Então, a gente tem a lavanda, que ela é a mais conhecida, né? E ela é muito utilizada, principalmente como calmante, né? Muito ideal, ajuda bastante na questão do sono, principalmente quem tem criança, ela é perfeita para você colocar no difusor e deixar no quartinho ali para a criança que ajuda a dormir. A gente pode falar que ela é tão boa quanto a melatonina, aquela melatonina química que as pessoas, sintética que as pessoas tomam, né? Você pode substituir a melatonina pela lavanda e fazer uma experiência que ela vai ajudar. Ela tem na versão aroma que você pode fazer ingestão. Você vai sentir que você está tomando um perfume, mas, mas dá para fazer. Ajuda bastante. Ela também tem uma ação cicatrizante, então ela é muito interessante. E também o que eu gosto muito de falar é que ela tem uma ação anti-histamínica, né? Então, por exemplo, picada de mosquito, até mesmo reação, eu que sou alérgica, né? Essas reações alérgicas que às vezes eu venho a ter, né? Que eu não tenho mais, né? Mas que eu possa ter, ou até mesmo a própria rinite, você pode fazer uso da lavanda para baixar essas reações alérgicas. O peppermint, ele é muito. A lavanda também, mas ele também pode ser usado para dor de cabeça. Então, você faz uma fricção aqui nessa região das têmporas. Ele ajuda também nessa parte respiratória. Eu uso muito ele para pré-treino. Eu gosto de usar ele pela manhã, que eu treino muito cedo.
Então, ele é um estimulante, então ele ajuda a dar, ele é broncodilatador, então ele ajuda nesse processo, dá aquele gás para ir treinar. E ele também ajuda a aliviar sintomas de má digestão e tal, e febre para as crianças. O limão, a gente fala que ele é um detox natural, né? Então ele ajuda também nessa parte gástrica, né? De má digestão, azia, refluxo. Questões respiratórias também é bacana para usar com as crianças, porque o peppermint a gente só pode usar com crianças a partir de 7 anos. Então, até lá a gente pode usar, o limão é um bom recurso para a gente poder utilizar com as crianças nessa parte respiratória. E ele também ajuda, como ele tem um efeito diurético, esses óleos cítricos têm essa propriedade, né, de ação diurética, então a gente pode usar ele também para essas questões. A melaleuca, que é sensacional, a melaleuca é um antifúngico, é purificador, então ele é ótimo para você fazer um rolãozinho. Quem tem criança, você fazer um rolãozinho e deixar dentro da bolsa de que é o metiolate natural, justamente para quando a criança se machuca, se corta, você já passa, porque como ele tem essa ação fungicida, antiviral, antibacteriana, ele já ajuda a limpar aquela ferida, né? O olíbano é o rei dos óleos. Para quem não conhece, não sabe a história do olíbano, ele é utilizado, ele é o rei dos óleos, ele foi entregue para o menino Jesus, né? Quando ele nasceu, foi um dos presentes dos 3 reis magos. Ele é um excelente regenerador celular, então ele é muito utilizado como coadjuvante aí nos tratamentos de cânceres, depressão, sistema imunológico. Ele é muito bom para você usar em tratamento de pele, ele é super usado em todos os blends que tem para questões de mancha da pele, cicatrizante, e ele potencializa todos os outros óleos. O copaíba, que eu falei que eu estou usando o copaíba com Deep Blue por isso, porque o copaíba é um anti-inflamatório natural. Então, ele é ótimo para as questões de dor, principalmente essas dores mais crônicas. Então, ele é muito, muito potente. Então, eu coloco ele junto com o Deep Blue justamente para potencializar essa ação anti-inflamatória. O Brief, que é outro óleo que é muito utilizado nesses cuidados respiratórios, para essas questões alérgicas. Esse é um blend, é um mix de óleos da Terra. Você só vai encontrar na Terra e ele ajuda nessa parte respiratória. O Balance, que já é bem o significado do nome dele é perfeito. Ele é para balancear as emoções, né? Justamente para você trazer esse equilíbrio das emoções, estresse, ansiedade. Então, a gente tem relato de uma pessoa, acho que é amiga sua, né, Lau, que não conseguia entrar no avião e usou o Balance e conseguiu fazer uma viagem, assim. Então, é muito interessante. O Deep Blue, já falei dele, é o gelol natural. O OnGuard, ele é muito utilizado principalmente para esse suporte imunológico, também é um mix de óleos da Terra, você só vai encontrar na Terra, justamente para ajudar nesse suporte imunológico, e ele é muito legal para você, quando está com dor de garganta, você fazer um gargarejo com ele, porque ele ajuda a tratar essas vias aqui da garganta, tirar e reduzir essa inflamação, verrugas, aftas, também é bastante interessante. O Zengest, ele é para trabalhar toda essa parte gastrointestinal. Então, é, aquela dor de barriga, quem tem tem intolerância a algum tipo de alimento que dá aquele inchaço na barriga, você pode utilizar. E a gente também tem relatos, tem depoimento de pessoas que usavam o omeprazol e pararam de usar o omeprazol depois que começaram a fazer o uso do Zengest. Esse é um dos óleos que a gente faz a indicação também para uso de ingestão em alguns casos, né? Lembrando que crianças a gente não faz ingestão, porque o sistema metabólico deles ainda não está totalmente pronto. Então, nas crianças a gente usa somente os usos tópicos e aromáticos. E o Wild Orange, que também é o queridinho. Esse para criança, ele é perfeito. Não tem uma criança que eu conheço que não goste do Wild Orange. Ele é um mix da alegria e é exatamente esse é o nome. Não tem nome melhor para ele, porque ele, por ser um óleo cítrico, ele traz essa energia boa,
esse sentimento de elevação, sabe? Então, e ele por ter bastante limoneno, né, assim como o limão, ele também tem essa ação que ajuda nesse processo de desintoxicação, de retenção, de diminuição de edema, né, de celulite, essas coisas que nada mais é do que um inchaço, né, por excesso de água no corpo. E ele tem uma ação de regulação das emoções também. Então, por isso que ele vai, apesar dele ser um óleo que te eleva e que te inspira essa alegria, ele, ao equilibrar essas emoções, ele é muito bom também para dormir. Então, por exemplo, aqui em casa eu uso o triozinho. É lavanda, wild orange e o olíbano, que é o frankincense. São os 3 óleos que eu coloco no difusor. As minhas crianças capotam em 5 minutos. Assim, ele é perfeito. E agora, na convenção, né, que a gente teve agora em julho, ó, e agora em maio, eles lançaram esse sistema MetaPower, que é um sistema de suporte metabólico. Ele é um programa, né, que a gente indica a utilização desse programa por pelo menos 3 meses aí para fazer o acompanhamento, e ele vai atuar em todo o processo metabólico, né? Então, ele é composto por esses 4 produtos, e esse é um kit que você vai encontrar que ele é específico do Brasil, ele foi 100% pensado para o Brasil, tá? Então, ele é composto pelo óleo, né, que tá aqui, pelo soft gels, que são essas cápsulas. Aqui eu tenho até uma para mostrar, para vocês terem uma ideia. Ele equivale a uma gota do óleo essencial, e ele tem aqui a gelatina e óleo de girassol nele, óleo de girassol puro, tá? E o Advantage, que é o colágeno, e o Fiber Up, que é a fibra. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um. O mix do óleo do MetaPower, ele é composto aqui pela toranja, limão siciliano, hortelã-pimenta, gengibre e canela. Se a gente olhar para a composição desses óleos, eles são óleos cítricos, que atuam nesse processo realmente de redução, de desinchaço, né, que vai trabalhar nessa parte hepática, nessa parte digestiva, né, assim como o gengibre também. A canela, ela tem essa coisa e o gengibre também de ativar o metabolismo, né? E o hortelã-pimenta, que ele também ajuda a aumentar o desempenho físico, né? Então, essa composição foi uma composição que a Duterte encontrou, que tem de equilíbrio, né, entre os óleos, que vai atuar em todas essas questões, no controle dos desejos, nessas questões de suporte metabólico por conta do limoneno. E as cápsulas, né? Elas têm basicamente a mesma composição, no entanto, tem mais o óleo de girassol e também a gelatina, e ela é utilizada em conjunto com o óleo essencial. Tem um programa, uma ordem certa para você fazer o uso dos produtos, né? E aí, no caso das cápsulas, é para evitar esses picos de açúcar no sangue, para ter uma melhora na digestão, uma melhora na absorção dos carboidratos. E eu vou te falar que depois que eu comecei a usar esses óleos, eu que treino cedo, 6 horas da manhã, eu tenho sentido uma diferença gigantesca nos meus treinos. Eu gosto de fazer musculação e eu sinto muito mais disposição e me sinto muito, eu sinto que eu tenho mais energia, mais força, assim, eu quero colocar mais peso, é um negócio bem interessante. O Fiber Up, que é uma fibra, né, com beta-glucan mais a polidextriose, e a atuação da fibra é na parte intestinal, porque quem estuda um pouco mais sobre essa questão da alimentação, a gente entende que a saúde do intestino, que o intestino é considerado o segundo cérebro, né? Então, a saúde do intestino, ela é fundamental para a melhora da qualidade de vida, da sua saúde e tudo mais, né? Inclusive, eu descobri isso até mesmo por conta do tratamento da minha psoríase. Então, a fibra, ela vem para ajudar, para trabalhar na parte do controle dos níveis de colesterol, ela vai ajudar no suporte imunológico, porque vai trazer essa saúde para o intestino, né? Redução da absorção dos carboidratos, ela traz uma saciedade. Eu tenho aqui a minha, eu tenho usado ela todo dia de manhã, então ela traz uma saciedade. Quando você vai comer, você sente uma vontade menor de comer, e ela também dá esse apoio para a saúde cardiovascular. E o Advantage, que esse é o
queridinho. O seu tá aqui comigo, né, Laura? Você tem que vir buscar. Que ele vem já separado em doses, né, individuais, são 30 sachês de colágeno, são 9 tipos de colágenos, mais o transveratrol é o colágeno me fugiu o nome, colágeno marinho, lembrei. E tem o transveratrol, biotina, vitamina C e leveduras. Então, ele vai trabalhar em toda essa parte. Então, como ele tem 9 tipos de colágenos diferentes e ele tem um sistema que é inteligente. Então, esse colágeno ele vai para onde o seu corpo está precisando. Então, por exemplo, ele vai melhorar o aspecto da sua pele, de rugas e flacidez, se o seu corpo estiver precisando disso. Né? Se ele não estiver precisando, se for as suas questões da articulação, vai para a articulação. Então, é um sistema inteligente que vai dar esse suporte para o seu organismo aonde ele precisa. Então, vai, né, melhorar os aspectos de pele de rugas e flacidez, ajudar a retardar o envelhecimento celular, melhora nas funções cognitivas, redução de colesterol também. Então, é um produto muito, muito interessante. E por que do Terra, né? Acho que está aí toda a explicação, né? A gente sabe que é um produto de qualidade, né? É um produto que tem credibilidade, é uma empresa que tem credibilidade. Eu que trabalho empreendo com a do Terra, a gente tem um plano de carreira, a gente consegue ter flexibilidade nos horários, liberdade geográfica, porque eu posso estar da onde eu quiser. Por exemplo, a Simone está lá no Rio de Janeiro, né? Se eu tenho pessoas que fazem parte da minha equipe que estão na Europa, na Eslovênia, na Noruega, tem gente que chegou recentemente da Coreia, inclusive. Então, a gente tem essa liberdade geográfica de poder atuar em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento, e fazendo o seu horário de acordo com a sua disponibilidade, né? E quando você entra para a Doterra, você pode ser o que você quiser. Você pode ser um cliente, você pode ser um compartilhador ou você pode ser um construtor, tá? Então, e para isso você precisa ter uma credencial. E como é que e por que é importante você ter essa credencial? Porque você vai comprar e você, a partir do momento que você tem essa credencial, você vai ter acesso a todos os produtos da Doterra, todos esses que eu mostrei para vocês, com 25% de desconto. Tá? Além disso, todo mês você tem a possibilidade de ganhar produtos gratuitos. Como é que você pode fazer isso? Você adquirindo produtos a partir de um determinado valor, você ganha um produto do mês. Por exemplo, esse mês agora foi o Melaleuca. Então, até o dia 15, a gente efetuando a nossa compra num determinado valor, a gente ganha um Melaleuca. Ganhou o Melaleuca. Já teve vezes que a gente ganhou, já teve um mês que eu ganhei esse daqui, que é o Rose, que é um dos óleos mais caros que tem dentro do site da Doterra hoje, e eu ganhei ele, né? E ele é caro, eu vou explicar por quê. Porque para ele, a extração do óleo de rosa, ela é feita à base da flor. E esses óleos que têm a base de flor é feito através de prensa da flor né? E aí você precisa de toneladas de rosas para você conseguir fazer a extração de gotas de óleo essencial. Então, como você precisa de muita matéria-prima, consequentemente, ele acaba tendo um custo mais elevado, porque a extração não é tão simples como, por exemplo, um óleo de laranja, né? Do Wild Orange, por exemplo. Além disso, você tem acesso a grupo de educação, né? Que a gente tem um grupo do WhatsApp de educação para dar suporte e trazer aulas também e trazer suporte para te ajudar no uso dos seus olhos, né? E você que entra como cliente, você tem um frete diferenciado a partir do segundo mês de aquisição, de compra. Outro benefício que a gente tem é o cashback. Você fazendo a recompra, você ganha pontos em troca. Então, nos primeiros 3 meses, você vai ter 10% de retorno, depois 15% e depois 20% de retorno. E para quem resolve fazer a construção do seu negócio, você passa a ter 25%, 30% e chegar até 30% de desconto.
Para quem resolve fazer o compartilhamento, que é ser compartilhador e construtor, é o que eu faço hoje aqui, as meninas que estão da minha equipe aqui hoje. A gente tem a possibilidade, a gente é remunerado pela do Terra, e aqui eu não vou entrar para explicar cada detalhe desses bônus, porque só isso daqui é uma aula a mais, mas aqui é só para vocês terem uma ideia do que vocês têm potencial para ganho caso vocês queiram desenvolver o seu negócio. Então, são pelo menos 3 tipos de bônus que você pode ter na construção para fazer que você é remunerado pela própria do Terra para a construção do seu negócio. Isso aqui é para vocês terem uma ideia mais ou menos de qual é em torno de mais ou menos quanto que você vai ganhar por mês, mas isso é só uma estimativa caso você venha desenvolver um negócio, né? Que é você construir a sua rede. Então, esses são os ganhos. Hoje eu sou aqui, ó, Premier, e eu consegui atingir esse patamar em 6 meses de do Terra. Então, mais ou menos 6 meses de do Terra eu consegui chegar nesse patamar aqui. E aí eu te pergunto, em que lugar você consegue ter um aumento da sua renda em 6 meses em R$ 2.600 de aumento, né? Então, é uma forma da gente aumentar a nossa renda, de construindo o nosso negócio na do Terra de uma forma que você não precisa abandonar a sua outra fonte de renda, você pode fazer isso de forma paralela. E como é que você faz para fazer parte de tudo isso? Então, a gente, como eu falei lá atrás, nós temos as credenciais. Então, existem alguns produtos que eles já vêm prontos, né? E que eles já extinguem esse credenciamento, ele já vem de graça, né? Esse daqui é o mais completo de todos, que é um que vem com todos os produtos, praticamente todos os produtos, né? E aí ele tem, por isso que ele tem esse custo de R$ 2.990. E eu esqueci de falar no começo, mas, gente, eu tenho uma surpresa para vocês no final. Depois, e aí, no caso desse daqui, quando você entra com esse produto, né, você já vem com 400 pontos, não, você já vem com 100 pontos de cashback na sua carteira. Então, quer dizer que você já tem automaticamente 100 pontos que você pode trocar por produtos, né? O Essencial do Lar, que é um outro kit, que esse, para mim, é o que tem o melhor custo-benefício, por quê? Porque ele vem com esse difusor já, que é um difusor para você poder fazer a utilização, a pomada Deep Blue, né? E vem todos aqueles óleos que eu já compartilhei com vocês na versão de 15 ml, que é essa versão aqui. Cada frasquinho de 15 ml tem em torno de 300 gotas, é isso, gente? Eu branco agora. De 300 gotas, né? Então, se você usar 2 gotas por dia, Isso. você vai ter óleo aqui para em torno de 5 meses, né? Então, e o valor é 1.640 e ele também já te tem esse credenciamento gratuito. O kit Aroma Touch, que é um kit intermediário, ele vem com o difusor, vem alguns óleos essenciais. O único que eu não comentei nada é o Aroma Touch, que ele também tem essa ação mais para essa parte muscular, de soltura muscular. É um valor de 980 e ele vem também com o óleo de coco. E ele traz esse credenciamento gratuito. O Living Brasil, que são os mesmos óleos aqui que eu passei para vocês do Essencial do Lar, só que ele vem na versão de 5 ml, né? Que comparativamente, o de 15 ml você vai conseguir usar aí por 5 meses aproximadamente, e esse aqui você vai conseguir usar por 2 meses, mais ou menos. Usando todos os dias, né? E aí você tem esse valor de R$ 755 e também libera já o credenciamento. Todos os produtos da Duterra, a partir de R$ 300, você pode parcelar em 3 vezes, tá? E eu trouxe aqui também o Kit Meta Power, que é lançamento, que vem esse programa com os 4 óleos, e o valor, com os 4 óleos, com os 4 produtos, e o valor é de R$ 890. Ele não vem com a liberação do credenciamento, então, no caso aqui, a gente também teria a taxa de credenciamento, que é de R$ 90, tá? E deixa
Deixa eu parar aqui de compartilhar. E o que que eu tenho de novidade para trazer para vocês? É que esse mês, além de tudo isso, a gente está com uma ação de encerramento de mês, de fechamento de mês, que você, que hoje, até quarta-feira, que é dia 31, se você fechar comigo ou com quem te convidou até aqui, eu vou presentear você com um olhinho do Stronger, que é esse óleo para imunidade da criança, tá? Então, é um óleo que é da linha Kids, é um óleo que ele já vem com uma diluição apropriada para crianças a partir de 2 anos de idade. Então, esse óleo, ele é ótimo, principalmente para essa época do ano, né? Que a gente está tendo aí com as crianças todas cheias de virose. Ou o Whisper Touch, que é um outro rolãozinho de 5 ml, que é um produto que é para quem gosta já, para trabalhar o feminino, que é para trabalhar o libido, que ajuda a trabalhar a... É um perfuminho natural. Eu esqueci de pegar o meu, ele ficou ali na bolsa. Mas ele é um rolãozinho, você usa como um perfume natural e ele trabalha bastante essa regulação hormonal, então ajuda na TPM, ajuda para quem está na menopausa, e ele também trabalha essa questão do libido feminino, também é bem interessante, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E volta, conversa com a pessoa que te trouxe até aqui hoje para tirar suas dúvidas, caso tenha ficado alguma. Aliás, se vocês quiserem aproveitar e perguntar alguma coisa, como estamos em poucas, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então tá ótimo, gente. Muito obrigada pela, pela presença de todas vocês e eu espero vocês numa próxima. Tchau, boa noite.